Olá, boa noite, professores, boa noite, banca, boa noite a todos. Meu nome é Giovana Zacas Lopes, sou aluna do curso de Pedagogia, oitavo semestre da Faculdade Pitágoras Londrina. Hoje eu estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso com o tema A Importância da Alfabetização Associada ao Lúdico na Educação Infantil. Compreende-se que a ludicidade é uma prática significativa que envolve e estimula. A brincadeira é uma atividade inerente ao ser humano e essencial para a infância. Então, o conceito de ludicidade, ele compreende entre jogos, brincadeiras, atividades lúdicas são aquelas que permitem que as crianças aprendam e desenvolvam suas capacidades por meio das brincadeiras, né? Usando a imaginação, a fantasia, brincando, né? O processo lúdico de aprendizagem deve ser prazeroso, não uma coisa maçante. Tem que ser uma coisa prazerosa para os alunos e também para os professores. Problema de pesquisa. O problema de pesquisa é como o lúdico pode ajudar o professor na alfabetização das crianças. Os meus objetivos são compreender a proposta de uma alfabetização baseada no trabalho lúdico, apresentar uma reflexão conceitual sobre a ludicidade, compreender a importância do professor frente à ludicidade no contexto de educação e apresentar as principais teorias acerca dos desafios que o professor precisa enfrentar na educação infantil. A ludicidade está presente no ser humano desde o momento que nasce. É importante que os jogos e as brincadeiras sejam bem elaborados e explorados pelos professores. Precisamos conhecer as regras dos jogos e as brincadeiras. A ludicidade, ela contribui na aprendizagem e no conhecimento da criança, pois ela possibilita a criatividade, a interação social, o crescimento sadio, né, através do relacionamento entre os grupos que ela tem naquele convívio. É papel do professor proporcionar um ambiente descontraído, por isso a boa preparação, né, desses jogos, dessas brincadeiras, para estimular o interesse das crianças, a criatividade, né? O lúdico é tão importante para o desenvolvimento das crianças que merece atenção, merece bastante atenção na parte dos professores. Os jogos e as brincadeiras precisam fazer sentido para os alunos. E os professores que atuam com turmas que irão passar pelo processo de alfabetização necessitam estar em constante formação. Cada criança é um ser único, com experiências e dificuldades diferentes. Portanto, nem sempre o método de ensino que atinge atinge a todos. Então, é primordial, essencial que o professor busque maneiras de aprendizagem diferentes. Cada evento, palestra que o professor participa, ele traz para a sala de aula conhecimentos novos. Então, é essencial que o professor busque informações, busque cursos para melhorar a estratégia em sala de aula, porque buscando conhecimento, ele vai trazer o conhecimento para a sala de aula e assim vai ter uma boa melhora no seu desenvolvimento com os alunos, né? E na sua dinâmica em sala de aula. O caráter educativo do brincar é visto como uma atividade formativa. Brincando, a criança desenvolve suas capacidades físicas, verbais e intelectuais. O brincar é uma das características da infância que faz parte das necessidades da criança. É primordial a brincadeira, né? Através das brincadeiras, a criança expressa suas atitudes, os seus sentimentos naquele momento, logo se torna essencial para a infância da criança. O brincar nunca deve ser deixado de lado, pois é a fase de maior importância na infância da pessoa. Quando o assunto é alfabetização, deve-se ressaltar o quanto a presença do professor e boas práticas pedagógicas são importantes para os discentes. Então, não há dúvidas sobre os benefícios das brincadeiras durante a primeira infância. Brincar é essencial para o desenvolvimento intelectual, emocional e social das crianças. Sentar as crianças em frente às telas não é brincar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nova atualidade, né, que traz os celulares, que traz os computadores, jogos e afins, que pais deixam as crianças em frente aos celulares, em frente aos computadores, e acham que a criança está brincando, passa a maior parte do tempo nesse celular e no computador. E não é por aí. As crianças necessitam brincar, ter afeto, ter vínculo com outras crianças, brincar de verdade. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso. Quando é pensado em alfabetização, logo associamos o ato de aprender a ler e escrever. Todavia, esse processo ele pode ir muito além, trazendo a ludicidade para a sala de aula.
Então, é um aliado muito importante à ludicidade, à aprendizagem e o letramento. São aliados importantíssimos. Se o professor tiver isso, ele tem tudo. Há muito tempo, o professor tem grande importância na sociedade, sendo uma profissão de extrema responsabilidade. O alfabetizador possui diversas escolhas de métodos de proporcionar a alfabetização do educando. Ninguém nasce sabendo, não é mesmo? Então, nós precisamos de alguém que nos ensine o que é necessário para viver. Sabemos qual a importância do professor e sabemos que é de extrema importância. A docência é uma das profissões mais importantes, que requer bastante responsabilidade, visto que todas as outras dependem dessa. Com as formações sociais, o avanço da tecnologia, as formas de ensinar e aprender também são modificadas. Se antes os principais fontes de conhecimentos eram os professores, hoje os alunos têm acesso a grande quantidade de informações sozinhos. Por isso a importância do vínculo entre aluno e professor. Os dois juntos, eles podem trazer bastante conhecimento para a sala de aula e isso agregar no conhecimento do aluno e do professor. O alfabetizador possui diversas escolhas de métodos para proporcionar a alfabetização. Atualmente, o processo de alfabetização passa a ser completo quando o docente insere a prática de letramento. Então, o professor alfabetizador é aquele que tem a capacidade de se reinventar diariamente. Sabemos que não existe método eficaz, e sim conhecimentos que fazem se tornar melhores. Então, o professor ele deve buscar conhecimento o maior conhecimento possível. Fazer cursos, pós-graduação, se especializar mesmo, para sempre estar buscando novos conhecimentos e não parar no tempo. O processo de aprendizagem é necessário ao desenvolvimento de habilidades específicas para buscar o uso da informação. Então, o professor tem que buscar informação, ele tem que buscar conhecimento e buscar sempre melhorar. O brincar não deve ser deixado de lado, nós já sabemos que faz parte da infância da criança, faz parte desde o nascer. Atualmente, o processo de alfabetização passa a ser completo quando o docente insere juntamente a prática de letramento. Então, o brincar para aprender, não há dúvidas sobre os benefícios que a brincadeira traz para a vida da criança na primeira infância. A primeira infância é a fase que marca a criança. É o brincar, e o brincar nunca deve ser deixado de lado, nem pelos familiares, nem pela escola, nem por lugar algum. Né? Muito pelo contrário, ele deve ser estimulado. E alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita. Assim, o educando deve ser alfabetizado letrando. O professor deve perceber o quanto o aluno é autor do processo. E ele sente que pertence à escola. Então, isso traz o aluno para perto, isso traz o aluno para próximo do professor. O educador precisa de uma postura que valorize a interação entre o aluno e o professor, tornando-se um só. O professor tem que trazer o aluno para dentro da sala de aula com a ludicidade, ele vai conseguir isso com muito sucesso. É essencial que as práticas alfabetizadoras do professor sejam significativas para os educandos. É brincando que a criança realiza sua interação social. O educador alfabetizador ele deve agir de acordo com essa dinâmica de aprendizagem, compreendendo a relevância das suas ações. Né? Quando brinca, a criança prepara para a vida, pois é através da sua atividade lúdica que ela vai tendo contato com o mundo físico e social. A criança, ao brincar, pensa e analisa sobre sua realidade. Isso é fato. Ao utilizar os jogos, as brincadeiras, o professor introduz o lúdico no ensino-aprendizagem para o aluno na educação infantil. É uma junção perfeita. O lúdico, a aprendizagem na educação infantil. E juntamente com o letramento. Então, valorizando o trabalho com os jogos, os brinquedos, os professores terão uma ferramenta indispensável para o trabalho de cotidiano, a aprendizagem dos alunos. Professores precisam conscientizar-se do seu papel enquanto educadores, buscando um elo entre alunos. O papel do professor é fundamental na importância da aprendizagem. Sabemos da importância e a necessidade de um bom relacionamento entre professor e aluno, e faz pertinente e adequado aos educadores a discussão de como construir uma interação em sala de aula. Isso se traz com uma aula leve, uma aula dinâmica, uma aula preparada para aquele contato com o aluno e professor. Temos muito que aprender com os alunos, isso não há dúvidas. Eles são uma caixinha de surpresa. Eles trazem conhecimento para nós, do mesmo jeito que nós podemos trazer conhecimento para eles, né? E sempre há algo novo para aprender com eles.
O professor ele deve acolher as diferenças e considerar o processo de ensino-aprendizagem, né? A relação do professor e aluno é de suma importância em todas as modalidades. Quanto ao processo de alfabetização e a sua relação com a ludicidade, foi possível observar que as inúmeras contribuições que a mesa oferece para tal processo. Então, o lúdico contribui para o processo de alfabetização dos alunos, pois a ludicidade compreende um modo mais prazeroso de desenvolver a aprendizagem, fazendo com que o aluno se aproprie da escrita mais facilmente e mais rapidamente. Quando o professor trabalha o lúdico em sala de aula, ele com certeza traz o aluno para perto. Isso facilita muito o aprendizado, facilita muito o letramento e a aula vai mais leve. Aprender conceitos favorece a compreensão sobre a alfabetização e todo o seu contexto. Então, por isso é tão importante o professor saber o que está fazendo, saber usar a ludicidade como sua aliada. Sendo assim, fica tudo mais fácil. A ludicidade vem para facilitar o aprendizado, facilitar o contato com o professor, com o aluno, facilitar o plano de aula. O lúdico ajuda muito na alfabetização e no letramento. Essa que é primordial, né? Essa fase que é primordial na vida dos alunos. Usar a ludicidade em sala de aula é essencial para uma boa aprendizagem. Isso não temos dúvidas. Lúdico, aprendizagem e letramento são fatores essenciais e primordiais para a educação infantil. Aqui estão as minhas referências que eu utilizei para fazer esse trabalho de conclusão de curso. Eu espero que tenham gostado. Agradeço a todos os professores, a Colégio Pitágoras Londrina, agradeço a minha família, amigos. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite.